Glória a Deus, é muito bom estar aqui de volta, é muito bom estar aqui ministrando para vocês. É um privilégio para mim poder passar aquilo que Deus tem falado ao meu coração para vocês, amém? Quem tem uma Bíblia poderosa aí nas mãos? Pode ser celular, pode ser tablet, pode ser a Bíblia mesmo, aquela de folha, de papel, sabe? Que é boa. O pastor mostrou a dele essa semana, Jesus amado, cheio de anotação, aquele negócio. Ele falou que ele gosta da de folha porque ele anota, que ele risca, ele rasga. Rasga não. As netas que rasgam, né? Então, se você tem sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5, abra comigo lá em Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu vou complementar uma palavra que eu falei no Núcleo Jovem há algumas semanas, no mês de junho, na verdade. Algo que eu creio que foi Deus quem falou comigo. E eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Diga amém se você crê. O tema dessa palavra é não é o fim. Repita comigo, não é o fim. Muitas vezes, enquanto você vai abrindo aí, eu vou conversando com vocês um pouco aqui. Muitas vezes nós estamos no meio de um processo, no meio de um caminho, nós estamos caminhando para algo, caminhando para um propósito, caminhando para um destino, nós estamos correndo atrás de alguma coisa, e aí vem algo e interrompe aquele processo. Algo acontece que faz você pensar que você não vai mais chegar aonde você gostaria de chegar. Pode ser um término de um relacionamento, pode ser o próprio coronavírus, essa pandemia. Quantos planos, né, nós fizemos no início de 2020? Gente, eu estava conversando com um casal e o sentimento era semelhante ao nosso. A gente tinha aquela intenção de 2020, vai ser demais, vai ser o ano da minha vida. Quem fez muitos planos para 2020 aí? E eu vi que muitas pessoas estavam exatamente nessa pegada, vai ser demais, eu vou chegar, vou estourar, vou fazer o que for preciso, tal. E aí chega uma pandemia e traz aquele balde de água fria. As coisas se esfriam, as coisas aparentemente se esfriam, mas diga comigo, não é o fim. Você crê nisso que você está falando? Então fala mais uma vez, não é o fim. E aí, você está num progresso, você está no caminho e as coisas se esfriam. Vou te contar uma história que é engraçada e tem a ver com isso aqui. Eu conto muito no Núcleo Jovem essa história. Há muitos anos atrás, quando eu estava tentando namorar essa menina que linda, minha esposa, para quem não sabe é minha esposa, tá? Que está ali na penumbra. E aí, eu estava naquela, vocês sabem, né, gente? É filha de pastor, avisada, aquele negócio, então tinha que ter um diferencial, né? Além do corpinho bonito, né? E aí eu estava naquele processo, sabe, de conversar com ela, né, aquela conversinha e tal, aquela história. E aí, querendo namorar, eu achava que eu estava tendo um progresso ali naquela conversa, né, aquela conversa fiada. E eu lembro que foi num acampamento de jovens nem lembro o ano, 2000, mais ou menos, alguns não tinham nascido aqui ainda. E eu cheguei e estava lá no acampamento, achando que estava no progresso, tá? E aí, grupo pequeno, eu estava conversando com um rapaz, um amigo meu, não lembro quem era, para vocês terem ideia de como foi tensa aquela situação. Eu não lembro com quem eu estava conversando, mas eu estava de olho, de ouvido, na conversa da Anne com as amigas dela aqui próximo, pertinho assim, lá no acampamento. E aí, o cara conversando comigo, quando eu vi que, aí uma amiga dela perguntou, e aí, e o Alex? Elas não me viram, acho que tinha alguma plantinha no meio, eu sei que elas não me viram. E aí perguntaram para ela, e o Alex, você gosta do Alex, Anne? Aí na hora, eu esqueci quem estava à minha frente, o que ele estava conversando comigo. Entrei no modo automático, fiquei balançando a cabeça e ouvindo o que ia sair ali, porque, gente, eu estava investindo forte. Aquela resposta ia resolver metade dos meus problemas. E aí, ela não quis falar. Não sei se ela percebeu se eu estava lá, não sei o que era. Ou se não queria simplesmente compartilhar. Sabe aquela pressão, um monte de amigas junto, não sei o quê. Não, fala, é o Alex, não sei o quê, não sei o quê. E o rapaz conversando aqui. Quase que eu falei para ele, cala a boquinha um pouquinho que eu estou prestando atenção. E aí o cara conversando. E aí ela falou o seguinte, eu acho que muita pressão, não sei o que era. Aí ela falou, não gosto dele não. Gente, na hora assim, eu baixei a cabeça. Acho que o cara nem entendeu o que estava acontecendo. Saí. E aquilo foi um balde de água fria, gente, vocês não têm noção.
porque eu estava investindo, sinceramente, nela. Só que depois, é claro, esse não foi o fim da história, tanto que eu estou aqui casado há mais de 13 anos, vamos fazer 13 anos esse ano de casado. Eu não desisti. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali não era o fim da história. Eu confiava que eu poderia dar certo a minha conversa fiada com ela. As piadinhas, né, Anne? Gente, eu vou contar para vocês aqui. Estou em casa, né, eu posso falar. O pai dela está aqui também. A Anne, essa mulher poderosa que chega e fala, mas é bobinha, você conta a piadinha, ela ri, gente. E eu sabia contar as piadas certas, sabe? Eu sabia que eu estava no progresso. O que eu quero falar para vocês? Aquilo ali poderia ter feito com que eu desistisse. Vou investir em outro, vou para outro caminho, Não, mas Deus tinha colocado no meu coração, Deus já tinha falado comigo. E eu sabia que aquela resposta dela não era o fim. Talvez você esteja numa situação da sua empresa, numa situação na sua vida emocional, na sua vida financeira, que houve uma interrupção. A história foi interrompida. E o que Deus está me usando para falar para você hoje é, não é o fim. Deus tem mais, Deus tem muito mais para você, para a sua vida, para a sua casa, não é o fim. Amém? E esse texto que nós vamos ler tem tudo a ver com isso. Normalmente nós lemos esse texto destacadamente, a gente não lê na sequência, e hoje eu vou ler na sequência duas histórias, e você vai ver que Jairo, nós vamos falar sobre Jairo, a história dele foi interrompida por um outro milagre que Jesus fez. Normalmente nós lemos separadamente, não prestamos atenção nesse caminho. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 25, Marcos capítulo 5, versículo 25. Se você não trouxe sua Bíblia, eu trouxe, está aqui atrás, você pode acompanhar comigo. Então vamos lá. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. Será que ele estava desesperado? E ele falou, a minha filha está morrendo. Tinha morrido ainda? Minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as suas mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Aqui nesse momento há uma interrupção. Talvez na sua Bíblia tenha até um título diferente aí. Houve uma interrupção na história. Jairo estava feliz, estava indo com Jesus, era a resposta da oração que ele queria. A filha dele estava doente, ele já tinha ouvido falar que Jesus curava. Ele viu, talvez tenha presenciado alguns dos milagres de Jesus. Ele falou, beleza, eu já tenho a resposta. Ele, o mestre, está indo comigo para minha casa para orar pela minha filha. Ela vai viver. E aí o texto continua. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão. E chegando por trás dele, tocou a sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou a minha capa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. O que a mulher contou? A mulher contou essa história toda para o Jesus. É o seguinte, tem tantos anos, começou a conversar com ele ali. Vocês entendem? Vocês conseguem visualizar Jairo nessa situação? Imagina, ele indo, a filha morrendo, o desespero dele, e a mulher começa a conversar com Jesus. Eu acho que a mulher naqueles tempos era igual aos de hoje. Cadê onde eu parei? Até perdi aqui. Qual o versículo? Ah, tá. E contou tudo. E Jesus disse, minha filha, você sarou porque você teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. E olha só, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jairo, é o seguinte, não precisa mais não. Você demorou demais. A menina morreu. Só que, diga comigo, não é o fim. Mas Jesus não se importou com a notícia. E disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Repita comigo, não tenha medo, tenha fé. Mais uma vez, não tenha medo,
tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto, a menina, todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-o pela mão e disse: Talita cumi, isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus? Talvez você esteja exatamente nesse ponto que Jairo esteve, com aquela interrupção, e as pessoas chegam para você e falam: já era, a casa caiu, esse vírus veio para destruir, esse vírus veio para acabar. Não veio, não. É tanto, e foi muito bom, pastor, você ter falado isso agora na hora do intervalo, na hora da ministração das ofertas. Quantas pessoas têm sido abençoadas? O quanto que o mal tem se convertido para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que Romanos 8 fala? E eu creio nessa palavra. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui com seu ânimo renovado, com a esperança de quem... Sabe aquela esperança? Sabe aquela... Quando eu lembrei aqui da situação, quando meu pai chegava para a gente e falava assim: nós vamos viajar de férias amanhã, de madrugada, nós vamos levantar de madrugada. Quem já foi criança sabe o que eu estou falando. Você dormia, sabe aquela expectativa, aquele fiozinho no coração de... Nossa, amanhã a gente vai acordar de madrugada, o sol nem vai ter nascido e a gente vai viajar. Quem já teve essa expectativa, já teve isso no coração? Então você sabe o que eu estou falando. É essa expectativa que eu quero que você crie no seu coração. De que Deus olha para você, de que Deus é poderoso e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você saia daqui com essa expectativa, amém? Então vamos trazer alguns princípios aqui que a gente pode aprender com esse texto, que a gente pode aplicar na nossa vida. Primeira coisa, você precisa se lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Porque quando há uma interrupção, quando alguma coisa dá errado, quando as coisas não vão da forma como deveria ou como você achava que deveria ser, você precisa se apegar em algo. Você precisa ter uma fé que seja findada em algo, que seja sólido. E sabe o que são essas coisas? As promessas de Deus para a sua vida. É aquilo que Deus te falou. São as coisas que Deus te falou. São as coisas que você anotou nos cultos do Núcleo da Fé. São as palavras que você ouviu. São as palavras que você ouviu na internet. É aquilo que você anotou na sua Bíblia. As promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa. Se Deus falou, ela vai se cumprir. Sabe qual é o problema? A gente se esquece. A gente se esquece de tudo. O pastor falou da palavra que foi dada no início do ano, que Deus pelejaria por nós. Se a gente fala de peleja, a gente está falando de guerra. Então, é claro que haveria guerra. E nós estamos no meio de uma guerra. Até então, a palavra de Deus está se cumprindo da forma como Ele falou que haveria. Haveria guerra, ok. Agora a gente precisa crer na segunda parte, de que Ele pelejará por nós. Ele pelejará por você, pela sua empresa, pelos seus filhos, não importa o que, Ele está contigo. Ele está contigo. Jesus ainda estava com Jairo, mas as pessoas chegaram e a notícia ruim veio. E ele falou: Jesus não precisa mais não, mas graças a Deus Jesus estava ali. Ele falou: não, peraí, eu vou continuar para o meu destino, eu sei o que eu vim fazer aqui. Isso me lembra muito do povo do deserto. Sempre quando o povo saiu do Egito, foi para o deserto, por Moisés, sempre quando havia algum tipo de dificuldade, algum tipo de guerra, o povo se esquecia das promessas de Deus. Por que Deus tirou eles do Egito? Havia um propósito naquilo, porque Deus queria que eles não fossem mais escravos, que eles não sofressem mais. Deus queria levar eles para uma terra muito melhor que a do Egito, uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa: eu estou tirando vocês do Egito para te levar para algo melhor. E o que acontecia no deserto? Faltava água, não tinha comida. Qualquer dificuldade, eles falavam o seguinte: eu quero voltar para o deserto. Eu quero voltar para o Egito. Me manda de volta para o Egito. Antes, a gente estivesse lá no Egito escravos. Antes do que está padecendo no meio do deserto.
E, gente, Deus falou muito comigo nessa passagem, em alguma dessas passagens. Quantos de nós, no meio dessa pandemia, a gente falou assim, nossa, eu quero que as coisas voltem ao normal. E se eu te falar que a gente está indo para a Terra Prometida? E se eu te falar que as coisas não vão voltar ao normal, mas que elas serão muito melhores? Números 14 fala dos 12 espias que foram lá ver, isso anos depois, tá? Moisés já tinha até, e aí foi lá, aliás, Moisés ainda estava lá, e aí foram os 12 espias. E aí chegaram lá, 10 dos 12 espias, chegaram com um relatório ruim, e falaram o seguinte, é verdade, a terra mana leite e mel, é boa, terra boa, só que tem muita gente forte lá, a gente vai apanhar, não vai dar certo. Nós vamos tomar uma surra ali. 10 vieram com esse relatório. 2 vieram com um relatório diferente. Vocês conhecem quem são eles? Josué e Caleb. E a Bíblia fala que neles havia um espírito diferente. É esse espírito que Deus quer derramar no meio da igreja, amém? A gente vai olhar para a crise, nós não somos cegos. Josué e Caleb, depois eu vou ler esse texto mais na frente, eles falam, realmente, tinha gigante, tinha não sei o quê, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Deus prometeu, eu não me esqueci da promessa. Nós vamos entrar e nós vamos ganhar. E é esse espírito que Deus quer derramar no meio da igreja. Pode vir conversa fiada, pode acontecer o que for. A gente crê na promessa e a gente sabe que Deus vai fazer. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer. Quem crê nisso que eu estou falando? Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus então? E eu falava das pessoas, e talvez eu tenha falado isso, nossa, tomara que esse negócio volte ao normal. Eclesiastes 7:10 fala bem assim, nunca faça o seguinte questionamento. Eclesiastes 7:10, esse eu não anotei não. Qual o questionamento que a gente não deve fazer? Por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Olha o que a Bíblia fala. Pois não é inteligente fazer tal tipo de pergunta. Olha que coisa tremenda. Então o que você precisa fazer? E agora a minha palavra é prática. Você precisa anotar. Ter claras as promessas de Deus para a sua vida. O que Deus falou para você domingo passado? Anote. O que um profeta foi usado para falar sobre a sua vida? Anote, escreva. Lá em casa a gente está fazendo o seguinte, a gente está emoldurando as promessas de Deus para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus falou para a gente achou relevante, que a gente achou que coincidiu com o que Deus estava fazendo, a Anne está desenhando. Ela é uma artista, ela desenha e a gente emoldura e coloca nas paredes para que a gente possa se levantar, olhar e ler e ver que o Senhor é bom, que as promessas dele vão se cumprir nas nossas vidas. Eu não posso me esquecer daquilo que me foi prometido. Mais uma vez eu vou falar, você não pode se esquecer daquilo que Deus te prometeu, porque Ele vai cumprir. E se você não se esquecer, no meio dessa interrupção, no meio do deserto, você não vai ficar com medo. Porque você sabe para onde você está indo. Vocês entendem o que eu estou falando? Escrevam. O que Deus já te falou? Comece a escrever daqui para frente. Pastor, já passou muito tempo na minha vida, eu não escrevi. Comece a escrever. O que Deus falou para você? O que Deus falou no teu coração? Deus fala com a gente de diversas formas. Deus fala com você, às vezes você lendo a Bíblia, Deus vai te dar uma palavra rema, você lê aquilo e fala, isso é para mim. Deus fala contigo através de uma palavra de um pastor, através do louvor, da ministração. Às vezes um ministro de louvor chega e fala uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas aquela palavra é para você. Anote aquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus está falando, sabe por quê? Porque a promessa vai se cumprir. E quando você tem noção, quando você tem ideia, quando você se lembra das promessas de Deus para a sua vida, pode vir a tempestade que for, pode vir o vendaval que for, você vai saber para onde você está indo. Deus é contigo, diga amém se você crê. Deus é contigo. Então, se você já tem o sim do Senhor, se você se lembra das promessas dele para a sua vida, o que você precisa fazer? Você não pode desistir. Continue caminhando, continue tentando a sua empresa, continue tentando aquele vestibular, aquele concurso público. Continue, a palavra hoje é continue, não desista, vá em frente, não importa o que estão falando. Deus está contigo, Jesus está contigo no barco. Semana passada eu falei no Núcleo Jovem sobre a tempestade que Jesus passou com os discípulos e ele dormia dentro do barco. E aí vocês conhecem o texto, a tempestade, aquela loucura, os discípulos falam, Jesus, por que você está dormindo no meio da tempestade? A gente está morrendo e você está dormindo. Sabe por quê? Porque ele sabe de todas as coisas, ele sabia que aquilo ali não era o fim.
E aí Jesus levanta, repreende o vento, fica tudo calminho. O mar fica calminho, parecendo uma lagoa realmente. E aí ele fala, e aí ele repreende os discípulos. Ele fala bem assim: vocês são homens de pequena fé. Vocês são homens de pequena fé. E fala mais: por que vocês são tão medrosos? Veja, no meu ponto de vista, essa é a interpretação minha. Jesus não estava repreendendo eles por eles não terem feito aquilo que Jesus fez, ou seja, por eles não terem levantado as mãos e falado: ei, vento, ei. Jesus não esperava isso deles. Jesus os repreendeu porque eles tiveram medo no meio da tempestade. Isso quer dizer o seguinte, minha interpretação, preste atenção: a tempestade, ela ia passar. Jesus estava dormindo porque a tempestade ia passar. Jesus não esperava que eles levantassem as mãos e falassem: tempestade, para. Não, Jesus esperava que eles encontrassem um lugar de descanso no meio da tempestade. E encontrar um lugar de descanso não é você ficar parado no meio da tempestade sem fazer nada, não. É espiritualmente falando, é você ter a plena convicção de que Deus é por você, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então a gente precisa achar esse lugar de descanso no meio da tempestade. Em todo tempo a gente vê Cristo falando, o próprio Deus falando: não tenha medo, não tenha medo. Ele falou para Jairo: não tenha medo. Mas mesmo assim a gente tem a tendência de ter medo. Deus quer trazer no nosso meio aqui, um espírito de valentia em nome de Jesus. Segundo, antes disso aqui, no processo, quando vierem essas interferências, na vida a gente vai ter esse tipo de coisa, você precisa ser intencional em perseguir aquilo que Deus te falou. Se Deus falou para você, vou dar um exemplo aqui, tá? Que você vai ser um grande palestrante, um exemplo, ok? Continue perseguindo isso. Se Deus colocou no seu coração, você vai ser um médico, vai salvar vidas, vai abençoar a vida das pessoas, continue perseguindo isso. Seja intencional em tudo que você fizer para perseguir aquilo que Deus falou que você faria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ser intencional é fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Qualquer coisinha. Se eu pegar um microfone aqui e pregar, eu quero ser intencional e alcançar o seu coração. Se eu ministrar um louvor, eu quero ser intencional. Se eu estiver aí embaixo levantando as minhas mãos, eu não quero que as músicas sejam automáticas. Sabe o que acontece quando a gente aprende de qual a música? Você tem a tendência de cantar sem prestar atenção naquilo que você está cantando. E você está falando: Deus, de geração em geração, e os filhos dos meus filhos. Cara, olha a força disso que a gente está cantando. E muitas vezes a gente está simplesmente repetindo. Você não está sendo intencional. Sobre intencionalidade, certo dia, eu vou contar rapidamente aqui, que meu tempo está passando, e tem a ver com um aviso que eu vou aproveitar para dar. Eu estava em casa, a Anne tinha saído para gravar, e eu resolvi, eu trabalho o dia inteiro lá no tribunal, e à noite eu fico cansado, enfim, normalmente eu vou, assisto televisão, faço nada de espiritual. E naquele dia, Deus tocou o meu coração para eu ser intencional em buscar, em ter algo diferente naquela noite. E foi o que eu fiz. Eu fui e coloquei numa ministração de um pastor que eu admiro muito, que já morreu, que é o David Wilkerson, uma palavra dele maravilhosa. E Deus começou a borbulhar no meu coração aquela palavra, eu comecei a ficar impactado. E aí aquele negócio assim de estar sendo cheio. E aí eu fui para o Instagram, e já tinha passado aquele momento, vou aqui para o Instagram, e aí eu vi uma live de uma amiga nossa, uma amiga de um curso que eu fiz nos Estados Unidos, um curso de uma semana. Ela é filha de pastores, uma igreja grande no Peru, e ela estava fazendo uma live com um pastor americano. Eu nunca tinha visto essa live dela, toquei lá, comecei a ver a live. E esse pastor, o nome dele é Rick, pastor Rick, e ele, como é que era o sentido da live? Ele ficava profetizando. As pessoas que comentavam alguma coisa: fulano, Deus manda te falar isso, isso, isso e aquilo. Era desse jeito padrão. Eu falei: que legal, que interessante. Aí eu pensei assim, vou ser sincero para vocês, bem que Deus podia falar comigo, né, hoje. Já estava naquele espírito, sabe aquele negócio de ser intencional? Eu queria algo de Deus. E é claro, se ele estava falando para quem estava comentando, eu vou comentar, claro. Comentei lá, botei bandeirinha do Brasil, aleluia, foguinho, tal, essas coisas. E aí, dito e certo, Alex falou meu nome lá, falou o meu perfil do Instagram. E aí ele começou a profetizar, começou a falar coisas que eu estava questionando naquela semana, respostas que eu estava esperando há alguns anos.
e Deus falou coisas da minha característica, o cara nunca me viu na vida, nunca me viu na vida. Começou a falar coisas do meu interior, coisas assim que só Deus sabia, personalidade. Eu fiquei impressionado com aquilo, impressionado. E aí, olha como o negócio foi forte. Tinha mais de 200 pessoas na live. E quando ele falou ali, ministrou para mim uns 4 minutos, e aí ele falou assim, no final, uau. Aí perguntou para a menina se ela me conhecia, ela falou, eu já vi uma vez, tal. Glória a Deus, Deus vai fazer grandes coisas. Ok, acabou a live, eu comecei a seguir esse pastor no Instagram. Comecei a seguir, ele me respondeu na hora, isso depois, claro, que a live acabou. E aí, Alex, tudo bem? É o seguinte, Deus quer falar mais. Me dá o seu WhatsApp. Uau! Sabe aquele negócio, uma decisão que eu tomei de não, nada contra Netflix, nada, de não assistir alguma bobagem, que todos nós temos o direito, mas eu não queria aquilo, eu queria algo mais. Uma decisão, olha onde vai dar isso, fica acompanhando. Aí, a ligação no WhatsApp, excelente, tal, marquei, tal, não sei o quê, aí a Anne já estava junto, e ele profetizou mais. E nessa primeira conversa que ele teve comigo, com a Anne, ele olhou para a Anne e falou assim, Deus me mostra uma conexão entre o seu pai e o presidente. Nunca tinha visto o pastor Ibe na vida, nunca tinha visto a Anne na vida, ele tinha me visto a primeira vez na vida no dia anterior. Deus me mostra uma conexão com o presidente, eu não sei. E aí ele mudou de assunto. A gente achou estranho, falou, oxe, o pastor não tem conexão nenhuma com o presidente, nenhuma. E a gente achou estranho e deixou aquilo quieto. Só que foi tão benção o negócio, que a gente resolveu fazer uma live dele com o núcleo jovem. E nós fizemos essa live, agora a nossa igreja, com ele. E aí foi nessa live que o pastor Ibe entrou, e aí sim, ele sem saber que era o pastor, ele começou a profetizar. E aí, depois, no particular, depois que acabou a live, aí ele falou mais detalhes sobre a vida do pastor e um encontro que haveria com o presidente. E 18 dias depois, vocês sabem a história, liga o pessoal da presidência para o pastor, falando que o presidente quer viajar com ele. 18 dias depois. Tudo começou com uma intenção certa. Talvez isso não está fazendo sentido para você, mas aquilo que você fizer na sua casa, com a sua esposa, a conversa que você tem com seus filhos, as decisões que você toma no seu dia a dia, todas elas importam. Todas elas importam. A decisão de engrandecer a Deus ao invés de murmurar. A decisão de servir a Deus, de entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Tudo isso importa. Se você sabe as promessas de Deus para a sua vida, você vai correr em direção a elas. Você vai fazer de tudo para chegar até essa promessa. Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Seja intencional. Fala para quem está perto de você. Seja intencional. Segundo princípio, Deus nunca tarda. Diga amém. Estava dando tudo certo ali para Jairo. Estava indo fazer o milagre com Jesus e o negócio no meio do caminho, o trem em barreira ali. E Jesus, ele é top demais. Ele é aquele cara tranquilo, que ele sabe o que ele estava fazendo. E provavelmente ele estava conversando na maior tranquilidade ali com aquela mulher. Já era agoniado, mas ele sabendo o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tinha o controle. Deus tem o controle, diga amém. Deus tem o controle, diga amém. E aí, olha aqui, eu vou até ler um texto semelhante a isso que aconteceu. Vamos ler. João capítulo 11. Abra aí sua Bíblia, versículo 3. Aqui foi quando chega a notícia que Lázaro estava doente. João 11, a partir do versículo 3. Olha a semelhança dos textos. Então vamos lá, 11, versículo 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Ele já tinha morrido? Está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Porém, olha só, presta atenção. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Eu vou parar por aqui. Se você continuar lendo o texto depois, você vai ver que Lázaro morreu. Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ok? Ele ainda ficou mais 2 dias ali.
E se você continuar lendo o texto, não tem tempo aqui para a gente, você vai ver que de onde Jesus estava até onde era a casa deles, eram mais 2 dias de estrada. Ele chegou com 4 dias de atraso. 4 dias de atraso, eu coloco entre aspas. Deus nunca atrasa. Jesus nunca atrasa. Sabe o que aconteceu? Você sabe da história. Chegaram e falaram, morreu, não adianta não. Ele falou, morreu não, ele só está dormindo. Lázaro, vem aqui para fora. Ele ressuscita. Mas num primeiro momento, parecia que as coisas estavam devagar. As coisas provavelmente pode ser que estejam devagar para o seu tempo, não para o tempo de Deus. Então a gente precisa aprender a respeitar esse processo e aprender com o processo. Ontem o Renato Salgado estava ministrando aqui no Núcleo Jovem, e ele estava falando exatamente disso, que no processo, Deus foi agregando, nas dificuldades, Deus foi agregando coisas para a vida dele. Passou no concurso do Banco do Brasil, foi lá para o interior do Mato Grosso, depois foi levado para outro do interior, e nesse processo ele foi aprendendo coisas que hoje permitem que ele seja usado por Deus no Banco do Brasil, onde ele trabalha. Então as dificuldades foram agregando, foram trazendo coisas para que ele conseguisse hoje ser o que Deus quer que ele seja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você precisa aprender com o processo. E nesse caminho do processo, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala. Porque a nossa tendência é começar a murmurar e falar, Deus não está ouvindo. E se você pegar e continuar lendo esse texto mais uma vez, você vai ver que a primeira coisa que aconteceu, quando Jesus chegou, Marta chegou para ele e falou o seguinte, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela reclamou com Jesus pela demora dele. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa tendência, achar que as coisas estão devagar, mas eu posso te afirmar, estão no tempo certinho de Deus. E a igreja precisa ter um papel muito forte nesse sentido de declarar o contrário, sabe, de acreditar. O nosso papel de igreja é de declarar fé e não morte, é de falar o contrário. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, eu acho que eu não tive oportunidade para contar aqui. Eu trabalho no TST, vocês sabem, e antes da pandemia, no mês de março mais ou menos, o presidente do tribunal teve uma conversa com o ministro da Educação, o então ministro da Saúde, o Mandetta, e ele chegou para ela e falou bem assim, a presidente ficou desesperada. Seguinte, esse negócio é muito sério, logo no início ali da pandemia, eu vou falar um negócio sério para vocês. Em cada casa haverá uma morte. O ministro da Saúde falando isso para ela. E ela desesperou, e isso foi passando de boca em boca lá no tribunal, até chegar na minha sessão, junto com o pessoal lá. E quando falou isso, eu falei, na minha casa não, aqui não. Um decreto foi dado, cabe a nós, igreja, seguir como os 10 espias, ou ter um espírito diferente, falar, não. O papel da igreja é de trazer fé, ao invés de desespero. E quando eu falo igreja, eu não estou falando somente da direção da igreja, eu estou falando de você como igreja. De você firmar o seu pé no chão e falar, aqui não, na minha casa não. Eu falei para vocês que ia falar de novo desse texto de Números 14, agora eu quero ler com vocês, para vocês verem o que foi Josué e Caleb. Números 14, versículo 5. Então, vou ler rápido aqui. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto. Só um pouquinho, o contexto aqui é o seguinte, vieram os 12 de volta com a notícia. 10 falaram, é muito difícil, a terra é boa, não sei o quê, mas nós vamos morrer, não vai dar certo. Aí o povo fala, era melhor que a gente estivesse no Egito, aquela história toda que vocês conhecem. Esse é o contexto. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, olha o que eles fizeram, eles rasgaram as suas vestes. Presta atenção, olha para mim. Na Bíblia, rasgar as vestes simboliza 4 coisas. Luto, uma dessas 4, luto, arrependimento, medo ou indignação. Você vai pegar na Bíblia, você vai ver as situações em que pessoas rasgaram suas vestes, foi em alguma dessas situações. Medo, ou luto, ou arrependimento, ou então indignação. E nesse caso aqui, eles rasgaram por indignação. E o texto continua, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais, olha, não temais, não tenham medo, o povo dessa terra, porquanto, olha o espírito deles, como pão os podemos devorar.
retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. E aí o texto continua. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Vai ter hora que você vai ter que se estabelecer. E deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falei isso ontem aqui no Núcleo Jovem. Quando a gente vê, tenta visualizar essa história. Tenta visualizar essa história de Josué e Caleb rasgando suas vestes. Vocês imaginam eles rasgando as vestes devagarzinho assim? Gente, é o seguinte. Espera aí que eu vou rasgar. Eu, não sei você, eu imagino mais ou menos como um Hulk. Eles indignados, rasgando suas vestes com raiva, com sangue nos olhos e falar, gente, existe uma promessa de Deus. Os nossos antepassados saíram do Egito para que a gente conquistasse exatamente essa terra. E não importa o que os outros 10 digam, não importa o que o mundo diz, não importa o que os seus amigos no Instagram acreditam, você precisa se posicionar, você precisa ser essa voz profética que destoa do mundo. Enquanto o pessoal vai falar, tem morte na panela, a igreja de Deus vivo, a igreja do Deus vivo precisa rasgar as vestes e falar, aqui não, porque eu tenho um Deus poderoso que pagou um preço na cruz do Calvário, para que você tivesse vida, para que tivesse saúde na sua casa. Nós precisamos ser diferentes. Um dia desse, a Anne colocou um vídeo falando da experiência dela do Covid, que ela não passou por nada. E a ideia do vídeo era falar, gente, existe o outro lado. Existe o lado bom das coisas, olha só, não é só notícia ruim. E as pessoas distorcem, as pessoas começam a jogar pedra. Falar, mas você não tem compaixão pelas pessoas. Ela não falou nada sobre as outras pessoas, ela estava falando da experiência dela, sabe por quê? Porque ela queria dar uma visão diferente, porque ela queria ser, porque nela tem esse espírito de Josué e Caleb, que fala, ó, tem esse lado. Existe? Ninguém aqui nega a pandemia, nós estamos aqui todos de máscaras, ninguém nega isso, mas existe o lado que Jesus é por nós, existe o lado que Ele é poderoso, existem as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a saúde dos teus filhos, e alguém precisa falar isso, alguém precisa relembrar para o povo, que Deus Ele continua sendo Deus, e sabe de quem é esse papel? É da igreja, Se a gente deixar que a Globo faça isso, nós vamos todos morrer. E nesse texto, a Bíblia fala que o coração deles amoleceu quando eles ouviram as histórias dos 10. Amoleceu. É isso que essa mídia tem feito com o povo. É isso que essa mídia lixo tem feito. As pessoas têm ficado com medo. Por quê? Porque muitas vezes a voz dos 10 é mais forte. Mas nós, como igreja do Senhor, nós acreditamos que a igreja é triunfante. Nós não vamos deixar isso acontecer. Por isso que você tem que se curtir, você tem que se apoiar o seu pastor, que é um cara que tem coragem, chega e fala, não está preocupado com quem está seguindo, com quem vai deixar de seguir. Alguém precisa ir contra esses 10, e seremos nós essas pessoas. Você tem o espírito de Josué e Caleb, a igreja tem esse espírito de Josué e Caleb. Nós não podemos nos calar. Eu serei portador de boas novas, você precisa ser portador de boas novas. Se alguém te perguntar sobre esse vírus, o que vai acontecer, você fala, eu não sei, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei das promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha empresa. Creia no Senhor e você vai prosperar. Mas nós precisamos ser essas pessoas que rasgam suas vestes de indignação e que não deixam as vozes dos 10 serem maiores. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. E para terminar, que o rapaz já está tocando, a última palavra é dele, a última palavra é de Deus. Diga amém por isso. Porque se a última palavra fosse dos servos de Jairo, tinha acabado ali. Jairo ia falar, Jesus, é o seguinte, obrigado aí pelo seu tempo. A mulher que estava atrapalhando lá, ele ia xingar ela, miserável, me atrapalhou o meu negócio. E acabou, ia acabar ali. Mas Jesus falou, peraí. Não é assim, não temas. Eu estou aqui, e eu sei o que eu vim fazer aqui. E eu vou continuar fazendo o que eu ia fazer. Nada disso saiu dos meus planos. Nada disso, nenhuma dessa interrupção aqui vai atrapalhar aquilo que eu quero fazer. E eu vou continuar naquilo que eu vim para fazer. Deus é contigo. Marcos capítulo 5, versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus
não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. A palavra hoje é para você: não tenha medo, tenha fé. Repita comigo: eu não tenho medo, eu tenho fé. Mais uma vez: eu não tenho medo, eu tenho fé. Você pode ficar de pé no seu lugar? A palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é... Então não adianta a gente sair daqui e falar: eu tenho fé, e não tomar atitudes no sentido daquilo que nós queremos realizar. E como que eu posso fazer isso? É você continuando, não desistir. O que foi que essa pandemia atrapalhou? E vamos esquecer, vamos falar um pouco menos de pandemia. Talvez um projeto que você estava, talvez uma frustração no relacionamento, talvez a morte, o luto te parou, talvez uma depressão te parou. Eu estou falando de toda e qualquer coisa que tem o poder de interromper os nossos planos. Vocês entendem o que eu estou falando? Toda e qualquer situação que tem o poder de trazer na sua mente a seguinte sensação: Deus me abandonou, não vai dar mais certo. Eu estou falando de todas essas coisas. Acredite no que eu estou falando. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. E você precisa continuar, não desistir. Vai em frente, ainda que a situação não seja favorável, ainda que tenha morrido. No final, Jesus vai falar: menina, levante, menina, levante, menina, levante. Eu vim aqui para isso. Deus vai restaurar em nome de Jesus relacionamentos. Deus vai restaurar empresas. Deus vai restaurar sentimentos aqui nessa noite. Nós vamos orar para que isso aconteça agora, amém? Coloca a mão no seu coração. Sinta a presença de Deus aqui neste lugar, amém? Olha o que diz essa letra. As promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa lembrar a tua igreja das tuas promessas, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que cuida das nossas vidas, Pai. E como igreja nós queremos ser essa voz dissonante, Pai. Nós queremos ser essa voz que destoa do resto do mundo, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, e que nenhuma crise, que nenhum vírus é forte o suficiente para parar o plano de Deus para as nossas vidas, Pai. Então nós colocamos a tua casa, colocamos os teus filhos diante do Senhor, que possamos aprender que o Senhor já nos deu a vitória, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então vem, Espírito Santo, e traz o convencimento até meu ser desfeito ser, Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Cante isso mais uma vez, vai! Derrama sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai, esse ânimo que nós precisamos. Você que está na sua casa, na internet, eu quero falar para você: não é o fim, não acabou. Talvez você esteja em casa, você não pode vir até a igreja, mas a bênção do Senhor vai chegar até a sua vida.
a presença de Deus vai chegar até a sua casa. Nunca a igreja cresceu tanto como nesses tempos, sabe por quê? Porque as pessoas começaram a expandir o reino, assistindo nos seus celulares. O canal do YouTube do Núcleo da Fé cresceu como nunca na história. Isso quer dizer que a palavra está chegando, isso quer dizer que o reino está avançando e a igreja vai ser vitoriosa. A igreja vai ser vitoriosa. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando da instituição Núcleo da Fé somente, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da sua casa, eu estou falando dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos. A igreja é vitoriosa. Creia nisso que eu estou falando, creia nisso que eu estou falando. 2 Crônicas 20 diz o seguinte: crede nos seus profetas e prosperareis. Se você crê naquilo que nós estamos falando, nas palavras que estão sendo lançadas, sabe o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Você vai prosperar, as coisas vão dar certo. Vai ter guerra, vai ter dificuldade, vai ter tempestade, mas você precisa achar esse lugar de descanso ao lado de Jesus. E a notícia boa que eu te dou é que Jesus está no barco. É que Jesus está no barco. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Vem sobre as nossas vidas. Vem sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus. Ramachoricantremasoi. Rocachebasoricantremassoi. Remachoricantremasoi. Remachoricantremasoi. Sopra, Senhor, sopra neste lugar. Deixa o Espírito fluir, vai. Sopra o Espírito Santo de Deus. Vento do Espírito sopra neste lugar. Engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Toma as nossas vidas, toma as nossas casas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Qual o nome da mulher?